Não, agora dá para nós ficar até 3 horas, não dá não, Bruno? Irmãos, a mensagem de hoje, o Alex já colocou no grupo. Qual é a mensagem de hoje? O tema da mensagem. Quem viu? Ninguém pegou o celular depois que ele botou, né? Glória a Deus. Amém. Era só um teste para saber. Mas a Isa sabe, porque ela procurou os hinos em cima. Um lugar seguro. Aonde seria esse lugar seguro? Vocês sabem que muitas pessoas bilionárias estão fazendo casas protegidas, subterrâneas, dentro de cavernas, de rochas. O nome desses locais é o quê? Bunkers. Eu não sei chamar muito bem direito, não. Mas, assim, teve um dia que eu estava... Como? Não é banco. No banco é o lugar seguro do pobre. Irmãos, teve uns tempos que eu estava, assim, fissurada em pesquisar sobre isso. Porque eu gosto muito de filme científico, que fala de destruição. E o povo... Desde pequenininho, eu sempre tive isso. Eu acho que vocês já perceberam que eu fico torcendo muito para chegar o tempo da perseguição e a gente fugir. Eu sou meio assim. E eu acabei falando isso muito cedo para minhas filhas, porque eu só percebi isso quando eu vi que elas estavam com medo. Mãe, nós vamos, onde é que nós vamos? Aí foi que eu digo, não, elas ainda não estão preparadas para ouvir sobre isso. E aí, depois, com o tempo, eu fui contornando. Hoje elas já entendem um pouquinho. Às vezes a Vitória até pergunta, mãe, mas eu vou terminar de estudar primeiro, antes de nós fugir? Mas, assim, eu sempre tive essa curiosidade a respeito desses locais, né? Eles geram energia própria, porque eu ficava, não vai escapar ninguém, não adianta. Eles têm alimentos que duram anos, oxigênio e tudo. Então, na cabecinha dos donos, que são bilionários, que fizeram esse alto investimento, aquele é um lugar seguro. O que me chama a atenção é o fato de que essas pessoas estão fazendo esse investimento. Por que estão fazendo esse investimento? Porque, supostamente, o mundo está se preparando para o grande apocalipse, a destruição de tudo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque, irmãos, na Terra, humanamente falando, não existe lugar seguro para o perigo que realmente deveria amedrontar o ser humano. E não é uma destruição apocalíptica. Não é disso que o ser humano tem que ficar preocupado ou com medo. Não é de uma grande inundação, de um tsunami, de um terremoto. Não é isso que deveria assustar os seres humanos e nem tampouco os cristãos. Não sendo esse o foco, qual seria então o lugar seguro e seguro do quê? Bem, vamos partir então do ponto de partida para a gente poder entender do que é que se trata. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Jó, vocês deixassem aberto. Eu não vou dar ainda a passagem, não vou dar o capítulo, nem vou dar o versículo. Eu só queria que vocês ficassem aí engatilhados. Como cristãos, nós entendemos que o maior perigo da vida do ser humano é o quê? Qual o maior perigo da vida do ser humano? A morte? A Simone primeiramente falou a morte. Na realidade, eu acho que a grande humanidade pensa assim, que a morte, o problema do ser humano, o grande perigo não é a morte. Porque todos, a Bíblia diz que todos o quê? Não é, a nossa preocupação tem que ser com a morte. O Bruno falou que foi viver longe de Deus. Ou seja, resumindo, a perdição, não é isso? De fato, esse é o maior perigo da vida do ser humano. A perdição. Deus não criou o ser humano para ele se perder. Deus criou o ser humano para que ele vivesse
eternamente usufruindo de tudo aquilo de bom que Deus criou. Porém, o pecado entrou na vida do ser humano e agora a perdição entrou para o roteiro da existência humana. Você que antes tinha apenas um caminho, agora tem dois caminhos. Dois caminhos a seguir, dois senhores, qual será a sua decisão, né? Diante desse problema terrível, Deus agora traça um plano, que é chamado de quê? Queria muita participação de vocês hoje. Plano de redenção ou plano de salvação, que é a mesma coisa, certo? Então, qual foi o plano de Deus para salvar o ser humano? Jesus. A morte de Jesus foi um plano de Deus. Ele lá, antes do ser humano pecar, Ellen White fala que Deus traçou aquele plano, né? Antes dele criar o ser humano, ele já sabia que o ser humano ia pecar, né? Mentes limitadas como as nossas, poderia ter pensado assim, então Deus não devia nem ter criado, já que Deus sabia que ia criar e que o homem ia pecar. Mas Deus, diante do problema, ao invés de não criar, ele resolveu fazer o quê? Criar a solução. O ser humano vai se perder, mas eu vou fazer um plano para que o ser humano se salve. E esse plano foi Jesus. Jesus veio para morrer e agora o homem tinha uma segunda chance, né? Mas a gente sabe que assim como Deus traçou o plano da salvação, que foi Jesus morrer em nosso lugar para pagar o preço, o diabo também fez o quê? Um plano. Você sabia disso? Que Deus tem um plano, mas o diabo também tem um plano? Porque tudo que Deus faz, o diabo também imita, só que ao contrário. E a gente até já pregou isso sobre outra vez, que tudo que Deus fez, o diabo também faz, só que com a intenção Deus de salvar e o diabo de destruir. Então, existe o plano de Deus da salvação e existe o plano de Satanás, que é o plano da perdição, da destruição, plano de morte. Irmãos, se o plano de Deus para a salvação foi Jesus ter morrido, o diabo poderia fazer alguma coisa para atrapalhar esse plano? Hoje ele pode fazer alguma coisa? Irmãos, Deus solucionou o problema. Jesus morrendo. Então, o plano de Deus foi um plano perfeito. Nada que Satanás pudesse traçar iria destruir o plano de Deus. Ele até que tentou, quando Jesus esteve aqui na terra, ele tentou de todas as formas que Jesus não cumprisse. Porque se o plano não fosse executado, o ser humano estava perdido. Só que Satanás não teve êxito. Ele não conseguiu barrar o plano de Deus. E o plano de Deus foi cumprido. O que o diabo, então, pode fazer hoje? Ele só pode fazer uma coisa. Ele só pode conseguir, através da enganação, através do engano, fazer com que o ser humano não aceite o plano que Deus fez. Tá? Então, o plano de Deus foi Jesus, foi feito, 100% cumprido. Agora, o plano de Deus gira em torno disso aí, de salvar o ser humano. E existem algumas etapas para chegar lá. O diabo, então, entra com o plano dele, já que ele não pôde fazer nada, ele agora, através do engano, ele faz a estratégia. Eu estou falando aqui de plano, de plano, de plano. O que seria plano? O que é plano, gente? Plano, quem é professor que sabe disso, a maior parte das pessoas são professores. Quando você vai dar aula, os professores fazem o quê? Um plano de aula, um planejamento. Que é o quê? A forma didática. Eu não vou falar muito sobre isso, porque não é a minha área. Mas eu sei que eles colocam lá a estratégia que vai usar de ensinamento para os alunos. Porque o objetivo é fazer com que aquele aluno seja o quê? Aprovado no final do ano. Não é esse o objetivo da escola? Que o aluno seja aprovado? Mas para chegar lá, precisa ser traçado um plano. Plano seria o quê? Uma estratégia. A pessoa senta, coloca no papel. Como é que eu vou fazer? O objetivo é esse, mas tem que fazer assim. Então, foi assim que Deus planejou e assim que o diabo também planeja. Senta,
Coloca na ponta do lápis como é que vai ser, como é que vai acontecer. Desse ponto de partida, a nossa pregação vai apresentar como, de forma prática, funciona na nossa vida o plano de Deus e o plano do diabo. E aonde encontrar esse lugar seguro. O que seria o plano de Deus? A gente já falou aqui que seria o quê? A salvação. Deus quer salvar o homem e ele traçou aquele plano. Então, dentro desse plano da salvação, eu queria que vocês me ajudassem. Como é que funciona esse plano? Para o ser humano ser salvo ou aceitar a salvação, o que ele tem que fazer? Aqui todo mundo é crente, então todo mundo sabe. Vamos lá, quero ver a opinião de vocês. Seguir a Deus. Olha, rapaz, tá vendo? O que mais? Obedecer. Batizar, que é a decisão pública. Só isso. Só precisa disso e está salvo. Crer. Ter fé. Que é tudo a mesma. Então, a gente tem que fazer um bocado de coisa, né? Que faz parte do plano da salvação. Estudar a Bíblia, vir para a igreja, mudar o nosso comportamento, que vai desde a vestimenta até as nossas palavras. Não é assim que é a vida do crente? Esse faz parte do plano de Deus, é a estratégia que Deus traçou para te salvar. Porque Jesus morreu, mas só Jesus morrer, pronto, está todo mundo salvo. Posso fazer o que quiser, Jesus morreu, estou salvo. Não é isso, Bruno? Claro que não. Tem a estratégia para alcançar isso. O diabo, falei para vocês que o plano dele, a estratégia é através do engano, porque de outra forma ele não pode fazer nada para fazer o ser humano se perder. Então, qual é a estratégia de Satanás para enganar? Como é que ele faz? O que o ser humano faz para se perder? Não precisa nem... A lista é enorme, né? Mentir. O que mais? Desobedecer a palavra de Deus. O orgulho, né? A cobiça, o egoísmo, uma lista enorme que faz parte do plano de Satanás para te tirar do plano de Deus, que é salvar a tua vida. Como é que fica, então, o ser humano diante desses dois planos? Vamos agora ler a nossa primeira passagem de hoje, que está em Jó, capítulo 1, versículo 10. Assim como estamos, eu acredito que quando eu pedi para vocês abrirem Jó, vocês já abriram no primeiro capítulo, né? Você não sabe qual é o capítulo? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor nosso Deus, abre nesse momento a nossa mente para que nós venhamos compreender, ó Pai, e praticar em nossas vidas os teus ensinamentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 1, versículo 10. O que é que diz lá? Queria alguém para ler essa passagem. Firme e forte. Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta deles e sua família e tudo o que ele possui. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos dele. Homem de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Obrigada, irmã Evaristo. Aí, irmãos, faz parte do plano de Deus. O plano de Deus se concretiza no homem dessa forma aí. Observar essas partes. Você sabe quem falou isso aí? Quem foi que falou isso aí? Diabo. E ele estava acusando Deus de algo. Ele disse assim, porque Deus falou, observaste meu servo Jó? Jó era o quê? Era um homem salvo, que fazia a vontade de Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Então ele era um crente, um cristão autêntico. E aí o que aconteceu? O diabo agora se queixa para Deus. Ele disse assim, mas tu fizeste o quê com Jó? Pronto, foi em cima. Irmãos, faz parte do plano de Deus colocar uma cerca protetora ao redor de quê? Do ser humano. Você sabe que sem essa proteção, o diabo facilmente destruiria toda a humanidade.
toda a humanidade. Por quê? Qual é o plano do diabo? Destruir. Ele tem poder para isso? Tem poder, sabedoria, força, estratégia. Então, para ele seria algo muito fácil. Mas o que Deus faz? Coloca uma cerca protetora. Só ao redor, em cima, embaixo, nos bens. Observe que ele falou aí de uma forma que ele disse assim, ele acusa Deus, mas não foi tu. Colocou uma cerca ao redor dele, dos bens que ele tem. Ou seja, o diabo queria destruir, mas ele conseguia? Não, porque quando ele ia, ele se deparava com o quê? Com uma cerca protetora. A proteção de Deus ali. Irmãos, o diabo não conseguia. Ele não conseguia e não consegue ultrapassar essa cerca que é colocada por Deus. É bonito de se ouvir essa frase, mas eu pergunto para vocês, e na prática, o que isso significa? A gente vê que hoje em dia as casas, pelo menos no Brasil, né? Nos outros lugares, países de primeiro mundo, não tem isso, mas no Brasil, que é um país assim, entre aspas, de terceiro mundo, perigoso, as pessoas constroem muro, e em cima desses muros ainda tem o quê? Proteções, com cerca elétrica. O bandido vem, leva um choque, nunca mais ele volta. Tem gente que nem liga a cerca, irmãos, para não gastar energia. Mas quem é que vai testar? Quem é que vai ter coragem de testar se está ligado ou não? Não vai. De que forma Deus cerca para proteger o ser humano? Vamos abrir agora nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Amém? Lê aí agora outra pessoa. De que forma, então, é essa proteção? Através de quê? Às vezes você talvez fique imaginando assim, não, eu vi um pregador que andou um tempo aqui em Pasto dos Fundões, que ele fazia a seguinte oração. Envia hoje 1000 anjos e protege. Uma legião de anjos. E bota. E eu falei, oh meu Deus, está faltando ler um versículo da Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Quantos anjos é necessário, irmãos? Deus não gosta de desperdiçar as coisas, não, gente. É só um. Nós o intitulamos como anjo da guarda, né? Todos nós temos. É a cerca protetora de Deus. O cuidado de Deus. Deus fez a estratégia, olha, para salvar, eu vou ter que fazer algo, porque tu não pode fazer nada para salvar. Então Deus enviou Jesus, Jesus morreu pelo ser humano, e de quebra, Deus ainda fala assim, ó, mas te conhecendo como eu te conheço, se tu pecou quando tu não tinha natureza pecaminosa, imagine agora que tu tem essa natureza pecaminosa. Então Deus agora determina cada um dos seus servos, dos seus anjos, diz assim, vai lá, protege o Alex. Mas tu não vai arredar o pé do Alex, não. Vai lá proteger ele, tá? Então, meio que de forma materializada, essa cerca protetora é através da atuação dos anjos em nossa vida. Só essa passagem nos comprova isso? Não. Eu queria que vocês fossem mais um pouquinho adiante no Salmo 91, versículo 11. Versículo 11. Pode. Porque que a seus anjos ele dará ordem a Deus teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Muito bem. A ordem é os caminhos dele, vai lá e guarda. Então, irmãos, o diabo se queixou disso. Como é? Não vou ter vez. No plano que Deus fez, eu não pude fazer nada. Jesus foi lá e morreu para salvar. Então, o ser humano vai se salvar de qualquer jeito. Aí, para ele, restou o quê? Então, eu tenho que me colocar na posição de convencer o ser humano
para ele não aceitar a salvação. Mas isso é uma coisa ridícula, porque, tipo assim, que ser humano em sã consciência vai dizer assim, eu não quero ser salvo, não, eu quero ir para o fogo de Malaquias? Claro que não. Então, o diabo só conseguiria êxito se fosse através de quê? Do engano. Ele tinha que enganar para convencer o ser humano a não aceitar o plano de Deus. Só que como que ele vai fazer isso se o ser humano está protegido por Deus? Blindado. Como é? E aí a gente encontra a realidade de que, infelizmente, tem mais perdidos no mundo do que salvos. E a pergunta é, o que aconteceu, então, na vida desse ser humano perdido com relação ao plano que Deus fez? Se era um plano perfeito e tudo está lá. Irmãos, é aí onde entra. Quero que vocês imaginem agora. Proteção de Deus ali. Aceitei Jesus na minha vida. Então, quando eu aceito a Jesus, eu ando nos caminhos do Senhor, sou uma adventista, batizada, guardo a lei de Deus, estou ali circundada pela proteção de Deus. O diabo está ali, a Bíblia diz que é ao derredor, porque não pode ficar ao redor, porque ao redor está o anjo, é o lugar do anjo de Deus, a proteção de Deus, então ele está ao derredor, mais por longe, mas ele não se afasta. Eu não posso encostar, mas eu também não vou sair. E o que ele faz? A Bíblia diz que esperando o quê? Uma oportunidade. Como um leão, para atacar a presa. Mas que uma presa que está protegida, só que ele não desiste, o que ele vai fazer? Ele agora vai esperar a oportunidade. E quem dá essa oportunidade? Deus falhou no plano dele? Não, porque é um plano perfeito. Quem era o único ser que então poderia dar essa oportunidade para o diabo? Na lista que nós fizemos aqui do plano do diabo, de Satanás, uma das coisas que eu falei foi a mentira, né? Vamos focar aqui na mentira, que é algo mais razoavelmente cometido com mais facilidade pelos seres humanos. O diabo, ele quer te enganar para que você minta. Você tem que mentir. O alvo dele é fazer com que você minta. Não, vou trocar. Depois a gente fala da mentira. Eu vou falar sobre um pecado maior. Pecado moral. Vamos fazer assim. Uma pessoa que é casado, e aí o diabo, eu vou fazer ele trair a esposa dele. Mas como é que eu vou fazer esse caboclo que é crente, que só vai para a igreja, não bebe, não vai para a festa, trair a esposa dele? Meu alvo é fazer ele trair, porque se ele trair, eu faço um escândalo na vida dele, vou tirar ele da igreja, ele vai se perder. Mas como que eu vou fazer lá? Aí o diabo então faz uma estratégia. O alvo dele é lá, mas ele sabe que não vai conseguir você fazer aquilo com facilidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai esperar uma oportunidade. De repente, tem um vídeo ali no Instagram, no WhatsApp, não sei aonde, nas redes sociais, que uma mulher lhe chamou a atenção. Mas é porque a mulher era bonita, muito bonita, estava bem vestida, mas que olhar. Não foi porque eu quis, eu só passei aqui. Não é bonita, passou. Senhor, tira de mim esse pensamento, não quero ver. Mas que mulher bonita. Diabo, oportunidade. Ele gosta de mulher bonita. Mas só no Instagram vai ser mais complicado. Eu vou ver se eu consigo convencer uma mulher bonita a mandar uma mensagem para esse caboclo, para me alcançar o ponto fraco dele. Ou quem sabe, lá no serviço dele, eu já observei que tem fulano de tal que é o tipo do perfil. Parece que aquela mulher lá do Instagram, que eu já sei que é o tipo dele. Então, facilmente eu vou conseguir ajeitar ali uma estratégia para fazer, quem sabe, ela dar uma olhada mais demorada nele. Quem sabe se ele olhar lá, vai ficar mais fácil. E aí, suponhamos que esse caboclo elogia a mulher. Porque a mulher chegou e falou, e aí, a minha roupa, como é que tá? Tá bonita. Não, você é bonita de qualquer jeito. Aí ele sai. Rapaz, o que eu falei aqui? Não sei o que eu queria. Não vou mais elogiar essa mulher, não.
Só que ele já elogiou uma vez. O que ele despertou ali um gatilho? A mulher disse assim, olha, ele me acha bonita. O diabo, ele vai tentar ultrapassar aquela proteção de Deus. O que ele tem que fazer? Ele tem que derrubar aquela cerca de proteção. E essa cerca de proteção, ela não pode ser derrubada pelo lado de fora. Ela só pode ser derrubada pelo lado de dentro. A partir do momento em que o ser humano comete um pecado, ele abriu uma brecha ali, entendeu? Mas é uma brecha pequena, Senhor, mas foi só aquilo ali. Só, irmãs, você se arrepende, pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Porém, bota uma coisa na tua cabeça, pecado perdoado ainda é pecado cometido. Deus perdoa, mas Deus tira as consequências? Não, suponhamos que o homem foi lá e deu um beijo na mulher, escondido, ninguém viu. Mas ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus e Deus perdoou. O beijo desapareceu? O beijo não existiu? Na mente dele, ele sabe que beijou. Então, a cerca foi o quê? Enfraquecida. Entende? Tira, Deus perdoa, mas as cicatrizes ficam. Até Jesus lá no céu que fala que as marcas do pecado vai continuar, tá? Que são as marcas da crucifixão. Então, mesmo lá no céu, isso é bem claro pra gente, o nosso caráter precisa ser mudado aqui, porque não vai acontecer uma mudança lá no céu. O caráter vai permanecer, ele vai ser aperfeiçoado. Tá? Mas não vai ser, eu vou viver como se nunca tivesse pecado. As consequências do pecado são tão terríveis, irmãos, que mesmo com perdão, as consequências permanecem. Tá? E aí, quando você vai indo com pecados pequenos, leves, não, mas isso aqui não vai me tirar do céu, você vai enfraquecendo a sua cerca, até chegar o momento em que o diabo vai conseguir fazer o quê? Introduzir aquele pecado que ele queria. Porque a estratégia dele era fazer ele pecar. Ele traía a esposa dele. E ele começou de pouquinho, mas aí quando ele viu já estava. Porque é assim. Essa é a estratégia do diabo. Com relação à mentira, que falei no início, do mesmo jeito. Que a mentira é o pecado em si. Mas o que o diabo vai fazer para te levar a mentir? Você não tem que se preocupar ou focar só no pecado em si. Você tem que se preocupar com a estratégia do diabo para te convencer a levar para lá. É como uma pessoa, suponhamos uma pessoa obesa. De repente ela se depara e diz, eu estou obesa, eu estou pesando 200 quilos, e agora? O problema meu é a obesidade. O que é que eu tenho que fazer agora para ficar magro? Aí, às vezes, muitas pessoas obesas focam nisso. Eu tenho que malhar, eu tenho que tomar remédio, Ozempic, né? Não sei o que, isso e aquilo outro. Mas, irmãos, o que aquela pessoa que está obesa não se tocou é que, para ela ficar obesa, ela traçou um caminho. Ela começou a fazer coisas que a deixaram gorda. Ela começou a comer demais. Ela começou a... Entende? E é isso que muitas vezes a pessoa não se toca. A nossa última passagem de hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, só para a gente fechar com essa realidade que aconteceu na vida de um dos discípulos de Jesus. Tá? Foi um dos discípulos, treinado por Jesus, conhecia toda a estratégia, o plano da salvação e tudo, só que ele estava muito preocupado no pecado em si, e esqueceu da estratégia que o diabo traçava, que era um processo para fazer com que ele chegasse lá. E às vezes você pensa assim, eu não sou capaz de fazer aquilo. Mas aí o diabo diz assim, não, você não é capaz de fazer, não de uma vez, mas espera aí que eu tenho uma estratégia para te enganar e te convencer a fazer isso. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34. A nossa última passagem, irmãos, desta manhã. Essa eu vou ler daqui.
versículo 31 ao 34. Diz assim: E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu me negues por 3 vezes de conhecer-me. Irmãos, olha o aviso que Jesus deu para Pedro. Pedro, Satanás tem vontade de te ter. Em outras palavras, que Jesus estava querendo, Pedro, Satanás tem sede de ti, amigo. Para quê? Para que tu se perca. Pedro tinha umas fraquezas que ele não admitia, porque ele não reconhecia, não enxergava. O que acontece? Jesus avisa para Pedro: olha, cuidado, Satanás está com um plano aí traçado para te derrubar. E Pedro então fala o quê? Senhor, Satanás comigo não tem ver não. Sabe por quê? Porque eu sou capaz de morrer por ti. E eu pergunto para vocês, igreja, Pedro era ou não era capaz de morrer por Jesus? Ele não só era, como de fato ele acabou morrendo por Jesus. Crucificado igual Jesus, só que pediu para crucificar de cabeça para baixo. Porque ele falou que não era digno, pelo fato dele ter negado a Jesus. Então, Pedro olhava para a questão e disse: Senhor, eu nunca vou te abandonar, não adianta, não adianta, ninguém me convence a sair da igreja, ninguém me convence a abandonar a verdade, eu estou convicta. E a preocupação de Satanás não era de tirar Pedro do convívio ali, a preocupação de Satanás era fazer Pedro, mesmo convencido como ele achava que era, negar a Jesus. Né? O que Pedro fez? Pedro acabou negando Jesus. Mas como foi que Pedro negou a Jesus? Ele chegou lá e disse assim: olha, eu não conheço esse homem, tá? Eu não sou discípulo. Assim que Pedro chegou lá, não, irmãos, Pedro chegou lá caladinho, observando, o coração dele apertado, olhando para o mestre: Senhor, como eu queria libertar o meu Senhor dali. Sabe, cheio de boas intenções. Quantas igrejas não tem crente com boas intenções? E o diabo olhando e dizendo: mas eu te pego, porque tu está preocupado com os pecados grandes e eu estou com a estratégia aqui na minha mão. E aí, irmãos, o diabo então põe em plano. O que ele fez? Ele agora primeiro chama uma pessoa. Vai lá, acusa ele. Ele já está no ponto. Primeira coisa que ele não admitiu. Ele deveria pelo menos ter confiado em Jesus e ter se preparado. Mas Pedro estava tão convencido de que ele não ia, que ele nem veio, foi o primeiro, o segundo, do terceiro em diante, Pedro já estava gritando, a ponto de que o próprio Jesus, quando ele se tocou, estava olhando para ele. E aí, quando o olhar dele se cruzou com o olhar de Jesus, foi que de fato ele entendeu: caiu. Neguei a Jesus e ele tinha me avisado, mas eu achei que não era capaz. Irmãos, nós não temos ideia daquilo que nós somos capazes. Sabe por quê? Porque, assim como a Bíblia fala que o ouro só vem aparecer, o verdadeiro brilho, no fogo, porque o fogo derrete o ouro, e quando derrete é tirada então as impurezas. Assim é a vida do cristão. No fogo da prova, ou seja, diante de determinadas situações, é que nós revelamos quem de fato nós somos, ou pelo menos colocamos as impurezas à mostra. Sabe, uma das coisas que o diabo mais gosta, o que ele mais quer na vida, é escandalizar a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque os pecados que nós temos, nós só fazemos o quê? Escondido, irmãos. Quem de nós somos doidos de pecar e sair falando para todo mundo? Ninguém tem coragem de dizer isso, mas é assim que funciona a nossa vida. Ninguém sabe daquilo que eu faço, ou eu também não sei daquilo que você sabe. Deus sabe. Tá?
E sabe quem mais sabe, além de Deus? Satanás. A questão é que tudo que Satanás quer é que o mundo saiba o que você faz, ou o que você já fez, o que você foi capaz de fazer. E isso a gente conhece como escândalo, né? O diabo, o maior sonho do diabo é escandalizar os filhos de Deus. Ou seja, mostrar para o mundo afora o que ele faz. Por que ele não faz isso? Porque Deus não deixa. Porque você vai cometendo pecados e Deus vai te protegendo, Deus vai te cercando. E aí Deus não permite que o diabo fica lá, mas eu preciso. E chega um momento em que você vai tão longe que acaba que Deus já não consegue mais proteger você. É aquela velha história que nós conhecemos. Você foi longe demais. Você está aqui, aceitou Jesus na sua vida. Disse sim para Jesus, tomou uma decisão bonita, foi batizado na igreja adventista, tem vindo os cultos, devolvido o dízimo, participa de toda a programação. Mas o diabo está de olho em você. E ele sabe que Deus colocou uma proteção, ele sabe que você está bem protegido, mas ele quer derrubar, enfraquecer essa proteção para poder te alcançar. E aí, muitos cristãos acabam caindo no grande erro de achar que eles conseguem ir o mais próximo do pecado sem pecar. Tipo assim, suponhamos que esse degrau aí de baixo seja o pecado. E que o pecado aqui seja tipo assim, vamos supor, uma música secular, daquelas da letra que é daquele jeito que você conhece. Né? Porque as letras, hoje em dia, a gente fica com vergonha de ouvir, gente. Um dia desse, tinha uma música tocando, e eu morrendo de vergonha das frases que estavam sendo ditas, porque eu não queria que minhas filhas ouvissem. E falando abertamente, sabe? De partes do corpo da mulher, o que a mulher fazia e tudo. E eu assim, o que eu faço? O som estava estourando e eu não podia fazer nada. Então, hoje é a realidade de muitas músicas seculares. Aí você diz assim, como crente eu não devo ouvir essa música. Mas aí, uma música secular com letra bonita, eu posso ouvir, não é pecado. Se eu posso, eu não vou sair do céu por causa disso. E se for uma música, por exemplo, que fale de amor, de paixão, essas coisas assim, é tão bonito, também posso ouvir, não vou sair, eu só não posso ouvir aquilo ali, porque é muito imoral. Mas eu posso fazer isso aqui? Isso aqui eu posso, sem me tirar do céu. Isso aqui também eu posso ir até aqui. Eu só não posso ir para lá. Então, quando eu estiver aqui, eu estou debaixo da proteção de Deus. Mas, amigo, preste atenção. Se eu estou aqui na beiradinha, me diz se é ou não é mais fácil de eu cair, do diabo me empurrar, está mais perto? Preste atenção. Se eu, como cristão, penso assim, moço, eu sei que eu posso ouvir isso aqui, mas vai que eu ouço e vou gostar. Depois eu vou querer ouvir mais outra coisa, então é melhor eu nem ouvir, porque eu já me conheço. Quanto mais você toma decisões que te distanciam, vai ser melhor ou pior? Que aí você está longe, amigo. Mesmo que o diabo quisesse assim, te dar um soco, tu podia até cair, mas não caía em pecado, caía longe. Essa é a vida do cristão. Esse é o lugar seguro. O mais distante possível das ciladas ou do engano de Satanás. O único lugar seguro é você desfrutar do caminho da obediência de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, você vê que tem uma lista das coisas da salvação, uma lista do plano do diabo. Então, quanto mais eu buscar cumprir os requisitos daquela lista da salvação, mais seguro eu estarei. Mais a proteção de Deus vai me cercar. O que eu tenho que fazer? Como ser humano, eu não poderia morrer para me salvar. Jesus fez isso. Mas como ser humano, salvo, tem coisas que Deus não pode fazer por mim. Com a obediência. Eu tenho que obedecer a Deus. Sou eu. Então, eu tenho que decidir, Senhor, vou te obedecer. Senhor, eu vou procurar o caminho da santificação.
ação. O que eu tenho que fazer? Tenho que estudar a tua palavra, então todos os dias eu vou tomar a decisão de estudar a palavra. Esse é o lugar seguro. Senhor, eu preciso conversar contigo. E eu só consigo conversar contigo através da oração. Então me ajuda, porque eu vou tomar a decisão de orar a ti todos os dias, em todo momento. Esse é o lugar seguro. O lugar seguro é a decisão que você toma de permitir que o plano de Deus seja cumprido em sua vida. Tudo Deus já fez. E Ele ainda vai além. Né? Porque Jesus morreu. E como segurança, Deus ainda envia anjos para te proteger. Só você pode se ocupar. Não culpe o diabo pela tua perdição, não, tá? Porque ele não pode derrubar essa cerca. Só você pode derrubar ela. Então, esse negócio de dizer, Senhor, eu só caí porque fulano de tal foi uma tentação na minha vida. E eu te pergunto, Deus aceitou a desculpa de Adão quando disse, a mulher que tu me deste, Adão achava que Deus ia, para sai, meu servo vai ficar aqui, tu vai embora. O que Deus disse? Saiu dois. E é o animal que foi só cavalo do diabo, ainda recebeu a maldição também. E a terra, que não tinha feito nada, amaldiçoada também. Então, não tem desculpa. Você quer estar seguro? Só existe um caminho. Esse é o caminho da decisão. Tome a decisão por aquilo que é certo. Vamos nos levantar, irmãos, com esse pensamento e vamos finalizar cantando o hino. Sou de Jesus. Quem for de Jesus, canta.